Saiba que só é possível você virar a chave de vez no mercado quando você tem uma boa estratégia, uma estratégia que você confia. Você já tem uma estratégia para você levar as suas operações a um próximo nível? Se ainda você não tem, saiba que você está correndo aí sérios riscos de permanecer onde está, ou talvez o que é pior, né? De perder o que conquistou, talvez até o que você não tem para perder. É isso mesmo. A sua virada de chave no mercado financeiro vai depender da estratégia que você está seguindo. E quando eu falo de estratégia, eu não estou falando de setup pronto. Nós vamos bater um papo melhor a respeito. Bom, sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, eu vou te mostrar a importância de se ter um bom posicionamento estratégico, de entradas, saídas, enfim, para você chegar à consistência nas suas operações, né? Mas primeiro, eu queria te convidar a se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho de notificações, para que você seja avisado quando eu postar um vídeo novo. Agora, se você quer realmente dominar o funcionamento do mercado financeiro, criando as suas próprias estratégias, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, elevar os seus ganhos ao próximo nível, você precisa conhecer o treinamento Metagame. Clica no link aqui na descrição do vídeo para saber mais a respeito. Eu quero começar o vídeo com uma pergunta. Quando você entra numa operação que você aguardou fechar uma barra, você procura se perguntar o que causou aquele deslocamento de preço? E se você se perguntou, será que você sabe realmente o que deslocou aquele preço? Exemplo, será que o preço subiu porque foram compradores comprando? Ou será que o preço subiu porque foram vendedores comprando? Fabiano, mas tem como vendedores comprar e deslocar o preço para cima? Tem. Um exemplo mais simples e mais básico é quando os vendedores, por exemplo, têm que se estopar. Exemplo, quem é que compra um mercado? Estou falando de big player, um cara que movimenta 5 mil, 15 mil contratos de um determinado ativo futuro, né? Esse cara, quando ele está, por exemplo, comprando, o comprador, né, grande, ele não vai comprar no topo 5 mil, 10, 15 mil contratos. Ele provavelmente já construiu uma posição antes disso, já comprou uma possível baixa anterior, está fazendo um giro de manutenção do seu preço, um ajuste de posição e assim por diante, né? Agora, quem é o cara que vai comprar ali uma pamonha, ou seja, uma grande quantidade num topo? Geralmente é o cara que precisa, é o cara que tem urgência, ele necessita comprar naquele ponto. E aí, quem é o cara grande que necessita comprar numa máxima? Evidente que é o vendedor. Então, quando você sabe quem está deslocando o preço, a causa do deslocamento, por que o preço está subindo, as coisas ficam mais fáceis. Seja para você determinar determinados alvos, será que toda operação de alta eu vou usar o mesmo alvo? Eu não uso. Por exemplo, vou dar um exemplo muito clássico. Se é um institucional que está movendo o preço naquele momento, eu uso um alvo X. E se é o robô que está movendo o preço naquele momento, eu consigo hoje, olhando a tela e a profundidade, identificar, né, se é robô ou se é institucional, eu vou usar um alvo Y. Eu não uso o mesmo alvo para ambas as operações. Então, o novato ele sempre pergunta, Fabiano, qual é o seu alvo? Depende. É robô ou é institucional que está movendo o preço? E outra, depende de outro fator. Por exemplo, muitas pessoas trabalham com alvo fixo. Eu trabalho e coloco meu lote aonde o cara que moveu o preço está colocando dele. E através da profundidade de mercado, né, olhando isso, a gente consegue enxergar aonde é que o grande player está colocando o alvo dele. Eu coloco geralmente em cima. Nem um tique a menos, nem um tique a mais. E se eu quiser fazer algumas parciais, eu coloco antes, né, desse lote grande dele. E aí quando chegar ali no alvo dele, vamos dizer, aí sim eu coloco o meu alvo final. E é claro que sabendo profundidade de mercado, a gente consegue enxergar isso. Mas talvez também o mais importante numa excelente estratégia é o que não fazer e aonde não fazer. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, eu sou um adepto e faço preço médio sim, não tenho nada contra isso e acredito que eu sou uma das pessoas que sei fazer muito bem, diga-se de passagem. E quando você sabe fazer preço médio, você não pode fazer em qualquer momento o preço médio. Por exemplo, existem 3 tipos de preço médio, né? O preço médio para defender o preço, que vai ser feito sempre numa região específica de trade location. Se você já não tiver saldo e de sair passeando com o preço de uma região de trade location para outra, não adianta você fazer um médio de defesa que você vai quebrar sua conta. Você vai ter que ter financeiro para isso. Segundo, existe o preço médio de ajuste de posição, né, que é quando as tesourarias carregam a posição de um dia para o outro, o preço está a favor ou o preço está contra, e ela faz uma gestão de posição daquele preço o tempo todo. Porque ela precisa manter a construção da posição dela, né, mantida, seja comprada ou vendida, porém ela faz um ajuste de posição. E existe a manutenção da sua posição do seu intraday, que é um outro tipo de preço médio. Exemplo, né, se é um institucional que está movendo o preço contra a minha posição, não adianta fazer esse preço médio, vai arrebentar a conta.
Agora, se é um robô com baixa frequência e baixa volatilidade, trabalhando o preço no market maker naquele momento, opa, é o momento de eu fazer esse tipo de preço médio. Né? Então percebe que existem momentos e momentos. É que as pessoas não sabem e acham que preço médio é você comprar ali é que as pessoas acham que você comprar preço, É que as pessoas acham que você comprar ou fazer preço médio o tempo todo é você estar comprando quando o preço está vindo contra. E esse é o famoso preço médio, né? Não é o preço médio. Então as pessoas não têm técnica eficiente, não sabem fazer, não sabem a diferença deles, onde e quando fazer. Né? Então, por exemplo, se um preço, você vai fazer o preço médio quando ele tem uma cadência, quando ele tem um gradiente linear, quando ele tem uma frequência de mercado positiva e negativa, de certa forma a seu favor, porque você aproveita dos recuos. Um mercado que não tem recuo, você não tem como fazer preço médio, porque ele muda de patamar e ele não volta na tua posição para você fazer um ajuste de posição. Então tudo isso deve ser notado e é importante a gente saber a causa de deslocamento de preço para isso. Eu estou dando um exemplo, que é só a parte de preço médio. Né? Por exemplo, as pessoas também elas têm que entender, né, diferenças entre reversão e inversão de fluxo. São dois conceitos diferentes e às vezes quando a gente fala inversão de fluxo, a pessoa já acha que vai reverter a tendência. Né? E reversão está ligado à reversão de tendência. E inversão de fluxo ele pode ser causado por realização do player que estava movendo o preço anteriormente, ou a inversão de fluxo pode ser causada por um fluxo novo. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês. O preço está descendo, a gente vai procurar o quê? Por operações na ponta vendedora. O preço está descendo, eu vou vender? Não, eu vou aguardar um respiro, eu vou aguardar uma oportunidade para estar indo. Vamos supor que esse respiro, eu consegui identificar que esse respiro foi causado pelo player que estava vendendo. Eu vou na próxima virada, na próxima inversão de fluxo a favor da tendência. Onda 2 para onda 3 é inversão de fluxo a favor da tendência, né? Então, aí sim eu vou operar a favor de uma tendência sem uma possível confirmação. Porque eu identifiquei que a realização foi do player que estava movendo o preço. Agora vamos falar o contrário. O preço está caindo em ondas. De repente tem uma inversão de fluxo e aquela inversão foi feita ou por uma absorção e foi feita talvez por um fluxo novo. Eu consegui identificar isso na tela. Pois você consegue ver isso, claro, e é simples, diga-se de passagem, né? Só você, eu ensinando, você obviamente que vai aprender. Então, imaginando que o movimento está em tendência de forte, tendência de baixa, de repente eu reparo que a inversão de fluxo que veio através de uma absorção, seja ela passiva ou agressiva, que tem os dois tipos de absorção, ou ela veio através de um fluxo novo, eu vou operar na inversão vendida? Obviamente que não. Já vou esperar um rompimento de um pivô contrário, né? Já vou esperar a falha de fundo, rompimento daquele primeiro pivôzinho e vou sentar o dedo para compra, invertendo o movimento de baixa. Então, quando a gente sabe o que está causando o deslocamento de preço, o jogo muda. Né? Você já começa a operar em outro patamar. Mas é muito importante que tudo isso esteja dentro da sua realidade, das suas crenças, né? Mark Douglas já dizia que o operador ele opera suas crenças. Se você não acredita nisso, talvez aí nada vai dar certo e aí você vai ter que continuar tentando outros métodos. Mas é muito importante que você saiba o que está movendo o deslocamento de preço naquele momento. Se é uma absorção, por exemplo, uma absorção passiva, que é quando um comprador move o preço para baixo. Fabiano, dá para o comprador mover o preço para baixo? Eu dei o exemplo no início do vídeo do stop loss, que é um exemplo, né, também do comprador mover o preço para baixo, só que eu dei exemplo na outra ponta. Então, um comprador que tem que estopar, ele tem que mover o preço para baixo. E um cara que fica com lotes passivos na tela, né? Então, por exemplo, o preço está aqui, trabalhando nessa região, pintou um lote passivo, agrediu, renovou um lote grande lá embaixo. O que grandes players fazem? Busca liquidez. Então é evidente que ele vai tentar buscar aquela liquidez. Ele está, o comprador, puxando como um imã um preço para baixo. Então é uma forma. Eu vou operar vendido se eu ver uma absorção passiva na tela? É lógico que eu não vou operar vendido se eu estiver vendo uma absorção passiva. Eu vou estar esperando o quê? Provavelmente um desses lotes não vai ser realizado. E aí o comprador vai fazer o quê? A hora que foi, agrediu, renovou, né? Agrediu, renovou. Aí não agride esse comprador piorar o lote dele e sair comprando para cima desse nível da agressão anterior, as chances do preço reverter é muito grande. Aí eu vou pegar a reversão e não a inversão. Né? Então, para a gente ter consistência no mercado, na minha visão, principalmente a área de futuros, é necessário saber o que causa o deslocamento de preço. Por exemplo, você operar um mercado sem frequência e sem liquidez, uma boleta te tira do game, uma boletada. Né? Então, será que aquele momento é uma hora de operar? Não. Estou operando, de repente apaga os robôs, desligam todos os lotes da profundidade de mercado. Sai uma break news. O que eu tenho que fazer? Zero imediatamente, porque alguma notícia que saiu que você não está pegando ali no quadro de notícias e você não sabe o que vai acontecer porque uma boletada vai arrastar o preço. E assim por diante. Os grandes profissionais,
Eles sabem o momento de operar e o momento de não operar, coisa que o amador não sabe. O amador ele acha que todo momento é momento de se operar. E eu falo que o trade mais difícil que você faz é aquele que você senta na mão e não clica. Principalmente no scalp, que vai te dar várias vezes o mesmo padrão na tela. Agora, imagina que me dá um padrão de reversão no terceiro desvio, que é uma região de exaustão que eu opero bastante. Tá? Só que o preço está colapsado. Então ele tende a falhar, né, várias vezes terceiro desvio. Eu vou operar? Não, não vou. Tem ausência de lotes nas duas pontas e chegou num ponto de reversão. Eu vou operar a reversão? Não vou. Então perceba que o contexto de mercado, o que está acontecendo naquele momento é muito importante. E você ficar operando esse tapzinho pronto, ele é muito perigoso se você não souber ler o mercado. Então eu quero te convidar que você assistindo essa série de vídeos que eu estou colocando aqui no YouTube, né, que se está fazendo sentido, comenta aqui, deixa nos comentários a sua opinião, se você está entendendo, né, esse conceito novo que eu estou trazendo, porque eu sei que nos canais aí que tem, né, muita gente fala muito do mesmo, análise técnica, suportes e resistências, linha de tendência. Essas coisas são legais, mas é importante você saber, e deve saber até, né? Só que é o início de tudo, realmente é muito básico. E os caras que estão em grandes tesourarias operando milhões e bilhões, eles têm um conhecimento aprofundado sobre microestrutura de mercado, deficiências de microestrutura, saber onde clicar, onde não clicar. Eles induzem o mercado a gerar uma liquidez para ele, para tentar pegar no contrapé. Por quê? Porque senão ele não tem liquidez, ele vai deslocar muito o preço e aí a ordem dele de execução vai ficar muito mal comprada e muito mal vendida, né? Então, esses conceitos são conceitos realmente avançados, que vai fazer você mudar de patamar e vai fazer você virar a chave, chegando aí à consistência nos seus resultados.